Se você sente um grande esgotamento, e se você sente um sinal vermelho acendendo na sua vida, eu vou te dizer uma coisa: na maioria das vezes, a responsabilidade é tua. Existem diversos fatores que levam uma doença psicossocial ou mesmo um sentimento de incômodo a mostrar que o nosso mundo interno está totalmente desconectado do mundo externo. E isso faz com que nós nos sintamos muitas vezes pressionados pelo trabalho, pelo chefe, por relações familiares, ou até mesmo por algum tipo de objetivo que colocamos em nossa vida e temos a dificuldade de saber lidar e manter. Para conversar a respeito da importância de tomar as rédeas da nossa vida e entender que a responsabilidade não está fora de nós, mas sim na maneira como lidamos com todos esses fatores, eu recebo hoje no podcast Vida Dinâmica o Youssef e o João. Meu nome é Guto e vai ser um prazer ter a sua companhia junto do papo de hoje. Youssef e João, muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. O João já é da casa, então eu vou pedir que o Youssef inicialmente se apresente para as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar no programa Vida Dinâmica hoje. Eu sou psicanalista, terapeuta holístico. Fui muito tempo, trabalhei em organizações e depois eu fui para o mundo acadêmico. E hoje eu estou aqui trabalhando sendo especialista em doenças mentais. Então esse é o meu negócio. Legal. João, o pessoal já te conhece dos podcasts anteriores, mas se apresente para quem está nos assistindo pela primeira vez. Sou João, psicólogo clínico e também organizacional, né? E é um prazer também estar aqui novamente. Muito bom. Eu quero começar discutindo com vocês a respeito do destino e não tratar do sintoma. É muito comum hoje nós falarmos a respeito de burnout e ansiedade. Mas eu gostaria que nós adotássemos um outro tipo de ponto de vista, uma outra tônica. Ou seja, verificar de que maneira nós podemos abordar esses assuntos de uma forma construtiva. Isto é, para a pessoa que deseja viver uma vida dinâmica e saudável, que está aqui assistindo o nosso bate-papo. Então, eu começo esse episódio perguntando a vocês o seguinte: quais sinais comportamentais, na opinião de vocês, indicam que uma pessoa tomou as rédeas da vida e está buscando melhorar a sua rotina, saúde, relações pessoais e profissionais, além de quaisquer outros aspectos relacionados? Posso começar? Sim, fica à vontade. Então, obrigado. Bom, na verdade, os sinais comportamentais nossos dependem de uma alta responsabilidade e alinhamento das pessoas. Então, um dos comportamentos, é a rotina e a energia. Quanto mais rotina, mais baixa a sua energia. Quando você consegue inovar no seu negócio, na sua vida, buscando o propósito e sentido da sua vida, aumenta a sua energia. Um outro é a saúde física e emocional. Nós precisamos ter um equilíbrio sobre saúde física e emocional. Ou seja, nas 4 dimensões eu preciso ter equilíbrio. Na mental, na emocional, na espiritual e na física, que é o corpo. Então, todas elas estão intimamente ligadas. E se a gente não equilibrar as 4, uma delas vai se desequilibrar. A outra coisa muito importante para o ser humano são as relações pessoais. As relações pessoais, elas estão ligadas à questão emocional nossa. Que questão emocional é essa? Nós temos 2 tipos de relações. A primeira delas e mais importante é a relação do eu. Eu comigo mesmo. Vocês já pensaram em fazer uma reflexão? Quem sou eu? Quem sou eu? Se alguém te perguntar hoje quem sou eu, como que você vai responder essa pergunta? E a outra são as relações interpessoais. É onde nós nos relacionamos com os outros. Por que a primeira é o eu? Quando eu me relaciono bem comigo, eu vou ter a oportunidade de me relacionar bem com os outros. Porque eu vou conseguir enxergar no outro aquilo que está dentro de mim. Depois disso vem a questão do trabalho e limites. Muita gente não percebe que trabalhar demais faz mal, não põe limite. E quando a gente fala de emoções e tudo mais, precisa parar, dar uma parada, uma reflexão. E hoje as pessoas dormem pouco.
Porque antes de dormir, ainda estão assistindo televisão. Com as preocupações do dia, você tem um problema de insônia. Bem, e mais alguma coisa assim que eu gostaria de colocar é a proatividade. Proatividade é pessoa que é proativa, ela é uma pessoa que ela consegue olhar para a vida de uma forma diferente. Mas eu colocaria um verbo para você aprender a ser proativo. Eu falaria para a pessoa, seja proativa, o verbo de ação. Então, isso é importante. Eu vejo nesse comportamento uma coisa importante para as pessoas. E a outra é a linguagem e narrativa interna. É o diálogo interno com o seu eu superior. Então, esses são os comportamentos que eu vejo, são importantes para que a gente possa realmente estar trabalhando o seu destino, o seu propósito e tudo mais. Só complementando isso, quebrando, né? Quando a gente fala da palavra rotina, essa é uma palavra que ela causa uma certa negatividade e nós temos que dar sentido à rotina, porque a vida, a gente não pode fugir dessa rotina, né? Ela já está embutida desde que nós nascemos, né? Então, eu queria acrescentar esse ponto, não sei se você concorda, porque a palavra rotina, ela se torna um peso, eu tenho que fazer isso. E quando dá um peso, a gente vai perdendo, a vida vai se tornando desgastante, vai se tornando monótona, não no sentido de saborear, né? Uma vida dinâmica. A vida dinâmica significa o quê? Uma vida leve, né? E quando você fala das relações interpessoais, o filósofo Martin Buber, ele fala da relação eu e tu, que é uma relação eu com eu e você e eu com o superior, né? E quando a gente fala algo trabalhar normal, isso se tornou normal na nossa sociedade. Pô, eu trabalho 12, 14 horas por dia. Se tornou normal. E aí a gente esquece do ócio, que o ócio, ele é de grande valia. É verdade. Damásio já falava isso, né? Que o ócio produtivo é quando você tem um momento que você para olhar para coisas importantes na vida. Não é que você não esteja fazendo nada, você está trabalhando de uma forma mais, vamos dizer assim, elegante, gostosa, alegre. Eu, por exemplo, vou te responder a pergunta da rotina. A rotina, se ela não mudar durante a sua vida, ela se torna monótona. A monotonia leva você ao quê? A alguma doença psicossocial. Eu preciso prestar atenção, porque fazer todo dia a mesma coisa, da mesma forma, sem mudar. Tem gente que vai para casa todo dia no mesmo caminho. Se acontecer um acidente naquele caminho, ele não sabe pegar outro para ir para casa, porque a rotina transformou o cara nesse mecânico. Agora, o gostoso de você trabalhar, você tem uma rotina, sempre vai ter, você vai levantar, vai trabalhar, mas você já pensou em fazer diferente aquilo que você faz hoje? Vou te dar um exemplo. A minha vida inteira, todo ano, eu mudo a minha forma de trabalhar. Eu tenho rotina? Tenho. Mas todo ano eu inovo, porque a gente, quando você tem uma rotina, mas usa criatividade e inovação, ela se torna uma coisa produtiva, como você disse. Achei muito boa a troca entre vocês, e eu vou pegar um gancho no que o Youssef comentou há pouco, sobre Domenico de Masi, quando ele fala, por exemplo, sobre a importância do ócio e de que maneira o ócio tem que também se conectar com o nosso propósito de vida. Eu vou fazer uma pergunta específica para o João. João, quando nós falamos em tomar as rédeas e viver com propósito, isso numa primeira leitura parece um conceito muito grandioso, mas nem sempre nós sabemos claramente o que fazer primeiro. Então, da tua experiência, e inclusive dando continuidade a isso que vocês dois estavam debatendo, eu gostaria de saber o seguinte: é necessário que tenhamos um grande propósito de vida definido para que então nós tenhamos a coragem de sair do automático, como o Youssef mencionou, ou apenas basta o ato dessa decisão de sair do automático nas menores coisas da vida, e isso é o que nos ajuda a construir um propósito? O que você me diz?
Eu já estava falando com ele antes, né? De ter falado isso, né? Que baseado em Viktor Frankl, né? Um grande. Psiquiatra austríaco. Ele viveu no campo de concentração, Uhum. né? E isso complementa. Ele lembrou bem, o Viktor Frankl, ele é uma pessoa que ele olhou o que na vida dele? Uhum. Se você olhar, ele estava num campo de concentração preso e até um ócio. Uhum. E as pessoas que não olharam, não entenderam, como é que eu posso fazer desse ócio uma coisa produtiva na minha vida? Então, Viktor Frankl percebeu que dentro do campo de Auschwitz, muitas pessoas desistiam da vida. Uhum. Perdiam, não queriam mais comer, não queriam, morria. E ele percebeu que, pô, esse é o último dos grandes pensamentos que nós devemos ter na nossa vida. Limite é quando eu escolho aquilo que eu quero fazer. Então ele descobriu que entre o estímulo que o mundo te traz e a resposta que você quer dar a esse estímulo, tem um grande espaço aqui no meio. Esse espaço chama-se liberdade de escolher a resposta. Não seria pequenas atitudes também que ela rompe com esse piloto automático? Com certeza. Pequenas atitudes que no transcorrer da nossa vida, que nem eu tenho que beber água, então eu vou beber água ao acordar, vou levantar, primeira coisa que eu vou fazer, beber água, porque o meu organismo está precisando. Isso já era um propósito. Sim, isso aí que você está falando está ligado a uma coisa chamada 80-20. Isso. 20% do que você faz equivale a 80% do seu resultado. Mas 20% de coisas, essa que você está dizendo, coisas que são importantes no meu dia a dia. Ela equivale a 80% do meu resultado. Legal. Você falou em Frankl. Uma coisa que Frankl e outros psiquiatras e outros filósofos tratam bastante, de maneiras distintas, é a autonomia. Autonomia para escolher e, inclusive, para escolher não escolher. Então, minha pergunta para você é a seguinte. Tomar as rédeas da nossa vida exige autonomia, mas autonomia é uma vida de mão dupla. Então, da tua experiência, Youssef, qual é o comportamento geralmente mais comum e difícil de mudar? É, por exemplo, aquele de um gestor que não oferece autonomia porque quer estar sempre no controle de tudo, ou, em contrapartida, já que estamos pensando num cenário de um exemplo hipotético empresarial, o de um indivíduo que não assume as responsabilidades que essa autonomia exige, mas sempre se coloca numa posição defensiva. Duas coisas importantes que você colocou. O gestor, que ele quer estar sempre no controle. Esse é um gestor do século XX. Não tem mais espaço no século XXI. Por que ele não tem mais espaço? Porque o grande segredo da liderança hoje no século XXI é você trazer à tona toda a qualidade e o talento que as pessoas têm. Fazer com que elas reconheçam aquilo que ela não vê nela mesma. Isso é importante. E o cara que está dentro da empresa e não faz aquilo que é de responsabilidade dele, nós temos um nome para isso, chama presenteísmo. A pessoa está na companhia, mas não dá resultado. Para que eu preciso dessa pessoa? Então, qual é o grande papel do gestor no século XXI? Para ele ter resultado naquilo que ele faz, ele precisa do quê? Equipe de alto desempenho. Para ele ter uma equipe de alto desempenho, primeiro, ele precisa conhecer ele mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates falou, quando ele foi em Delfos, viu lá no portal de Delfos, exatamente, ele usou isso como um modo de vida dele. Conhece-te a ti mesmo. Isso até hoje roda. Então, se você não conhece você mesmo, como é que você lidera grupos ou pessoas? Porque quando você consegue entender o que eu sou bom, quais são os meus talentos, a minha qualidade, e as pessoas têm medo de falar isso, porque pensam que é uma arrogância. Uhum. Não tenha medo de falar isso, mas consiga enxergar no outro aquilo que ele não está enxergando. Trazer à tona a qualidade, tudo isso aí é muito importante. Concordo. Complementar, mas vou passar só um pontinho aqui. Concordo totalmente com o que você falou e acho que é fundamental para o gestor buscar desenvolver as pessoas que trabalham com ele, no sentido de, muitas vezes, apresentar um desafio e, inclusive, estimular a pessoa a tentar fazer coisas que, às vezes, ela vai olhar e dizer, eu acho que eu não consigo. E aí o gestor tem que ser um mentor, tem que ser aquele coach
que vai, no dia a dia, como um treinador, inclusive, buscar desenvolver e trazer resultados. Depois, João, por favor, faça teu comentário e eu tenho uma outra pergunta que eu acho que vai conectar bem com tudo que vocês estão falando agora. Por favor, segue o teu comentário. Eu trocar uma ideia contigo sobre a questão da vulnerabilidade. Porque o Excelente. gestor que ele controla, ele acaba colocando uma máscara que ele é uma pessoa insegura. E outra questão também, nós temos que colocar nossa vulnerabilidade. Até para uma contratação, né, de pessoas. Os meus pontos fortes é isso, porque a sociedade ela cobra o quê? Só os pontos fortes. Mas os nossos pontos fracos, né, as nossas vulnerabilidades. Nós não queremos falar. Nós escondemos as nossas vulnerabilidades. Eu acho que é importante ter deixar bem consciente o que nós precisamos mudar. Porque daí a vida vai se tornando vida dinâmica. A partir do momento que eu conheço a minha vulnerabilidade, eu vou reconhecendo o quê? Os pontos que eu tenho que mudar. Excelente ponto. É exatamente isso. Todos os dias nós aprendemos coisas novas. Sim. Então a minha vulnerabilidade, se eu sei qual é e não quero esconder, porque tem muita gente que tem medo e vergonha de dizer que tem isso, que Mas sabe. por causa da sociedade. Por causa da sociedade. Que ela não aceita. Sim, mas a sociedade hoje ela está mudando. As competências que eram exigidas no século XX são mais aceitas no século XXI. Porque o líder que comandava e que controlava, ele não tem mais condição de fazer isso. É isso que ele sabia fazer. E agora, o que acontece? Ele não pode mais fazer isso. Porque senão ele não consegue montar uma equipe de alto desempenho. Eu vou dar um exemplo. Quando o João falou de uma coisa chamada vulnerabilidade, né, das pessoas. E o Jack Welch, ele sabia trabalhar isso. Eu assisti numa entrevista dele nos Estados Unidos, quando ele falou que ele... Para promover uma pessoa, contratar uma pessoa, eu queria conhecer essa pessoa. E como é que eu conhecia as pessoas? Eu fazia 3 círculos. No primeiro eu punha assim, colocava essa pergunta: quem é você? E ele dizia, a maior parte das pessoas tem uma dificuldade enorme de dizer quem é ela. Como você disse, nós temos máscaras. Ousado. Nós nascemos com uma no DNA, mas dependendo do ambiente que nós estamos, a gente põe outras máscaras na nossa vida. Que máscara nada mais é do que a nossa personalidade. Aí ele fazia, quando você gaguejava e perguntava, ele ia fazer uma segunda pergunta. Como as pessoas te veem? Imagine, você é um líder, tem uma equipe. Como é que a sua equipe te enxerga? Se você é um controlador que você manda, você não tem essa noção. E a última pergunta que ele perguntava para as pessoas é: quem você quer ser? Ele desnudava na entrevista com a pessoa, porque ele dava para a pessoa a tranquilidade dela falar. Às vezes a pessoa tinha uma dificuldade muito grande de saber quem ele é. Mas ele ajudava, ele fazia perguntas que iam levando a pessoa a trazer à tona toda a qualidade que ele queria. Tanto que ele aprendeu isso com um grande professor americano chamado Stephen Covey, o homem que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um caminho que você desenvolve para acabar com a sua vulnerabilidade. E podemos fazer uma correlação com a psicologia positiva no florescer. Sim, porque a psicologia ela fala do florescer. A partir do momento que nós temos essa consciência dessas nossas vulnerabilidades, nós trabalhamos essa questão do florescimento, como o Seligman fala. E o Seligman fez um questionário muito importante. Esse questionário, ele mostra para você quais são os seus pontos importantes, porque ele faz perguntas importantes. Sim. E mostra quais são as suas vulnerabilidades. E aí ele te ajuda a você fazer o quê? Desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido para diminuir a sua vulnerabilidade. Porque o ser humano ele é vulnerável. Ele sempre vai ser vulnerável. Mas o que ele tem que fazer é controlar essas emoções para não ser vulnerável. E não ter medo de falar, eu não sou bom nisso. Deixa eu só complementar uma coisa, fechando o teu pensamento, Guto, desculpa. Claro. Eu gosto daquele filósofo, eu não lembro o nome, que nós somos que nem um caniço pensante.
que é um caniço? É uma vara que na ponta, uma vara de pescar, né? Aqui nós temos nós somos, aqui na ponta a gente fica balançando, né? Então o ser humano ele sempre fica, né? A gente tem uma base, mas ele também ele tem essa questão Vulnerabilidade. dessa vulnerabilidade. Então, ele não pode esquecer isso. Ele tem uma base, mas também ele tem essa vulnerabilidade que a sociedade ela não está trabalhando isso. Muito bom. Para quem está nos acompanhando, já ficam, desde já, 3 perguntas. Quem eu sou? Como as pessoas me veem? E o que ou quem eu quero me tornar? Esse é um exercício que qualquer pessoa pode fazer, inclusive ao final deste episódio, e eu já peço para você curtir, compartilhar, acompanhar, deixar seu comentário com sugestões para outros temas, dividir a mensagem do podcast Vida Dinâmica com outras pessoas que talvez possam se beneficiar daquilo que nós estamos conversando. E em meio a esse debate que vocês estão fazendo, uma pergunta que me surge à mente, já que estamos falando de vulnerabilidade, é a seguinte: vamos trabalhar a NR01 dentro de uma ótica diferente. É um tema que requer muita atenção, mas aqui nós não vamos discutir o excesso de demanda ou baixa autonomia, que sabemos que são fatores de risco objetivos e reais que devem ser gerenciados. Mas eu quero trabalhar, inclusive dando eco àquilo que vocês dois estão trazendo no seguinte aspecto. Às vezes, a maneira como nós nos sentimos, seja aquele sentimento de estarmos desconectados ou vivendo no automático, altera a nossa percepção da realidade. Então, a minha pergunta para vocês dois é a seguinte: de que maneira, individualmente, nós podemos tomar as rédeas para fazer esse discernimento? Como é que nós vamos saber se uma situação é de fato um fator de risco, é um problema que deve ser tratado como tal, ou quando trata-se de uma situação que é desgastante, pela forma como nós vamos enxergar ou lidar? O que vocês dizem? Tem uma questão de... São chaves que eu posso colocar na vida. Primeiro, em vez de reclamar, eu mudo o meu mindset. Em vez de reclamar, o que eu vou fazer? Vou reformar isso, vou reformular esse pensamento. Isso a gente aprende na 5ª disciplina com Peter Senge, quando ele escreveu a 5ª disciplina. A segunda é modelos mentais. A segunda chave é não enxergar o problema. Ou seja, mudar isso para um projeto ou solução. Quais soluções eu vou ter para resolver esse problema? Significá-lo. Então, eu faço o que com o problema? Ele é menor, o problema. Ele não é um problema, ele é uma oportunidade de eu resolver apresentar várias soluções para isso. A terceira chave é a opinião. Não adianta dar opinião, eu preciso de dados. Falar uma coisa que eu não sei é complicado, então eu vou precisar de dados para fazer isso. A quarta chave é mudar uma outra coisa que é o mal do mundo: urgência. A questão da urgência, ela não é nem uma questão chamada urgência, ela virou para emergência. Tudo é emergente na vida. Então, eu mudo a urgência para uma questão chamada prioridade. Por que prioridade? Quando eu priorizo, você lembra que eu falei do 80-20? Sim. Eu priorizo para aquelas coisas que são importantes na minha vida, no meu dia. Então, 20% daquilo que eu faço que é importante, se você olhar a sua agenda, você vai ver que você tem 20% que as coisas são importantes. Ao resto, você quer fazer mais coisas do que você pode. E a última, em vez de culpa ou julgar os outros, traga isso como um compromisso para a tua vida. Esses são os 5 comportamentos que eu vejo que é importante nessa questão. Eu acho também a importância que a maioria não faz é escrever. Quando eu escrevo o meu planner, o meu diário, tá? O escrever, ele já vai dando denotar. Fica claro. Eu tenho mania de escrever, né? Do papel, estou aqui, você também, né? Tipo, até numa outra ocasião que nós conversamos, né? Então, e dentro dessas atividades eu vou elencando número 1, número 2, número 3, eu coloco tudo e vejo o que é mais importante, porque isso diminui também a sensação do estresse.
e da ansiedade e de outros problemas psicológicos. É uma forma de você esvaziar a mente, certo? Você coloca para fora na forma de uma escrita Sim, e e depois com isso você vai enumerando. e consegue pensar a respeito, Aí tu- buscar soluções. Você escreve todas as atividades. Daí você vai enumerando o que é. Primeiro, ao acordar, você vai pensando, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas também Perfeito. pensando nas intempéries que pode ocorrer na vida. Tá? Eu gosto da palavra em condições de, podemos fazer o quê? Né? Então, essa expressão em condições de, a gente tem que estar preparado para tudo, mas, né? Agora também tem um lixo que a gente estava falando, o lixo Tecnológico. tecnológico, que é, nós temos que tomar cuidado com isso. Isso, inclusive, é uma doença mental. Uma doença mental, porque são tantos apps, são tantos grupos, e a gente não para pensar, e fica no automático, caímos no automatismo. Entendeu? Então, eu sou obrigado a responder, calma. Entendeu? E isso que você falou é tão importante. Pessoas com câncer hoje precisam ficar livre da questão essa questão tecnológica, ficar longe, porque ele reflete a questão da energia nuclear dele. Eu estou falando isso porque tem um amigo meu que é médico, nutricionista, um médico nutricionista. Ele faz o quê? Ele visita as casas com pessoas com câncer e tudo mais. E tinha uma pessoa no Paraná que não estava melhorando com quimioterapia, nada, ele foi visitar a casa da pessoa para ver o que ele estava comendo, onde que ele estava vivendo, e descobriu que o câncer dele piorava porque a cama dele estava para a janela e bem em frente à janela tinha um transformador de energia. Mas eu conheço pessoas assim que são sensíveis a ficar perto de televisão por causa da radiação. É radiação. A radiação, Mas você quer mais do que o celular? assim, Tem gente que tem 2 e dorme com ele. Eu me incluo nesse time, então não posso me manifestar. Yusuf, diga uma coisa para mim. A NR01 e os fatores de risco são ferramentas legais, fundamentais para uma boa gestão e também para a criação de um ambiente de trabalho saudável. Mas eu acredito que seja também necessário evitarmos a armadilha de usar essa legislação como uma justificativa para a inação. Até dialoga bem com o que você comentava, daquele comportamento de momento, sem pensar no futuro, sem ter compromisso. Então, por exemplo, um pensamento contínuo de que a empresa está errada e é por isso que eu estou doente. Isso até pode ser verdade, mas não é necessariamente sempre em todos os casos. Então, a ótica que eu gostaria que você trouxesse na tua reflexão aqui é a seguinte: de que maneira a norma NR01 pode ser uma ferramenta de autonomia para uma pessoa gerir a própria carreira? Fundamental. Quando você entra numa empresa, você faz o exame médico para deixar você apto. E quando você sai, você também faz o exame para saber se quando você entrou tem alguma doença que você não tinha e aconteceu. Mas a NR não veio para tratar de doenças de pessoas. Ela quer olhar o risco que o ambiente pode trazer. Então a NR, ela busca o quê? Saber se o ambiente tem riscos psicossociais que podem levar a pessoa a doenças como, por exemplo, burnout, levar a pessoa como assédio sexual. São doenças que você adquire dependendo do ambiente que você está. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive fazendo um diagnóstico de uma empresa e o gozado. Você sabe qual é a área que tinha maior risco psicossocial e crítico? Conte-me. Recepção. Recepção. Interessante. As pessoas que estavam lá tinham um grande problema de burnout e assédio sexual. Por quê? E não era da empresa. Acontece que não. Visitantes da empresa. Que nem o telemarketing. Exatamente. É que nem o telemarketing. A pessoa, ela usa o telemarketing para colocar não o problema, mas ela coloca outros problemas interiores e descarrega na operadora. Exatamente. Então, João, vou aproveitar e fazer um gancho, tá? Nós estamos conversando e você várias vezes comentou sobre parar de reclamar e começar a agir.
Então, do ponto de vista psicológico, e você inclusive já comentou isso em episódios anteriores, você que está nos acompanhando pela primeira vez, vale a pena dar uma olhada, tem muita coisa bacana nos episódios anteriores. Você diz que, sob o ponto de vista psicológico, às vezes nós gastamos muito tempo e muita energia reclamando. Você falou isso hoje, inclusive, e Youssef também. E reclamar é uma forma de delegar a culpa a outros atores. A minha pergunta para você é o seguinte: o que nos prende a esse comportamento cíclico de reclamar, 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 ao invés de usarmos a nossa energia para tomar as rédeas da vida? E de que maneira nós podemos mudar rapidamente esse comportamento? O que você diz? Então, o reclamar, ele já é... Ele dá aquela sensação de... como dizer... Uma sensação boa, né? Porque eu reclamo, mas eu não quero agir. Interessante. Entendeu? Tá? Eu reclamo, mas Vou ele não continuar provoca reclamando. uma ação. Interessante. Então a gente fica preso, né? Eu me livro do problema, né? Eu reclamo o problema de alguém, não é meu? Entendeu, tá? E ele evita um desconforto para tomar atitude. Então, reclamar, né? Agora, quando eu quero romper com essa pergunta, eu preciso perguntar o quê? Né? Fazer algumas perguntas para parar. Por que eu estou reclamando? O que eu quero mudar? Porque a partir do momento que eu tenho essa consciência, tá? Essa reclamação, ela é um padrão de proteção. Porque a partir do momento que eu reclamo, ninguém entra na minha vida. Uhum. E qual que é a saída? É eu tomar consciência e agir com pequenos passos. A ação gera motivação. Muito legal. Então, a partir disso, eu vou trazer uma provocação para os dois, tá? Vou complementar a discussão que nós vínhamos fazendo sobre a NR1 e demais aspectos que culminaram nessa resposta genial do João. Eu vou pedir para vocês que citem um exemplo de um risco objetivo da NR01 e um caso de percepção distorcida e de que maneira recalibrar. Acho que uma das formas é parar de reclamar, pelo que nós três estamos conversando. Mas eu queria que vocês trouxessem, talvez, um exemplo do que é um risco, um exemplo do que é uma percepção distorcida e de que maneira reequilibrar a nossa percepção, a nossa visão, nosso entendimento a respeito. Posso começar, João? Sim. Bom, primeiro, quando ele fala do parar de reclamar, é inerente. O ser humano, ele aprende desde pequeno a reclamar. Tudo ele reclama. Verdade. Então, isso vira um hábito. E como é que você elimina isso? Tinha um amigo que ele só reclamava e foi conversar com um médico dele. O médico falou assim: sabe qual é o seu problema? Você reclama demais. Tudo você reclama. Então, vou te dar uma receita para você. Não é remédio, não. Você vai comprar um caderninho, vai dividir o caderninho em 2 partes cada folha, porque vai encher rapidinho. Toda vez que você fizer uma reclamação, você marca lá o que você reclamou. Ele fez isso nos primeiros 3 dias, depois ficou com vergonha. É mesmo? E sabe o que aconteceu? Não. Reverteu a forma dele pensar. Antes de reclamar, ele pensava: peraí, eu sei que eu vou reclamar, que eu sou reclamão, mas como é que eu posso mudar isso? Que bacana. Mudou o modelo mental dele. Mas você tá ligado à psicologia comportamental. A partir do momento que nós escrevemos e sabemos disso, ou a gente reforça o comportamento ou a gente diminui o comportamento. Exatamente. O que você faz, quando você faz isso, você diminui o comportamento negativo. Sim. E você amplia o seu comportamento positivo. E reforça positivamente. Reforço positivo. Entendi. É o que aquela psicóloga americana que escreveu o livro Mindset, esqueci o nome dela agora, é importante. Ela escreveu um livro chamado Mindset. Ele falou: existem pessoas que têm o seu mindset restritivo. Certo. O que é o mindset restritivo? Ele não vê soluções, ele continua na mesma e bate na mesma tecla. Então esse vai reclamar a vida inteira. Mas isso é vitimismo. Exatamente, mas ele vai ficar. Se ele não mudar o mindset para o mindset evolutivo, ele não evolui. Tem gente que está no século XXI e ainda é do século XX. Ó, muito bom, mas vou voltar um pouquinho na pergunta. Acho que a discussão está ótima, mas para a gente poder trazer essa maneira, talvez um pouco mais concreta para quem nos ouve, um exemplo do risco objetivo da NR1
e um caso de percepção distorcida. O Youssef falou de uma pessoa que reclamava muito, né? E que, eventualmente, ela poderia, entendo eu, enxergar uma série de riscos que não existiam pelo fato dela reclamar. João, traga você também um exemplo. Uma situação em relação à percepção distorcida. Uma situação, o gestor ele pode dar um feedback geral, Certo? tá? E cada um pode ter uma percepção, mesmo que o feedback pode ser positivo, uma pessoa pode ter distorcer esse feedback. Por isso que é uma percepção distorcida. Eu vou complementar, porque aquilo que eu falei, isso vem de um mapa mental nosso. E, na verdade, tem dois eixos que a gente pode olhar para essa questão. Um é o eixo externo, que é o eixo chamado objetivo. O eixo externo, ele está ligado ao quê? Condições de trabalho, carga, clareza, né? Clareza de recursos, relações, assédio, horas excessivas, tudo isso no eixo objetivo, que é o fator externo. E tem um fator interno seu, que é como a gente enxerga, e são várias pessoas que enxergam diferente. Sim, exatamente, e é bacana isso que a pessoa enxerga diferente. Eu tenho a minha forma de enxergar, mas eu preciso ouvir a sua forma de enxergar também o mesmo problema. Por isso que a diversidade ela é importante para o gestor ver quem é quem. Sim, e aí o eixo interno, que ele é o subjetivo, ele, na verdade, está ligado ao estado fisiológico nosso. Questão de sono, fome, tensão, crenças, principalmente as crenças restritivas, hábitos. Limitantes. A gente tem muita crença limitante que a gente precisa desenvolver. Porque isso limita até no nosso convívio social e limita até no nosso convívio de trabalho. Então vamos passar para quem nos ouve um roteiro rápido para em pouco tempo mudar essa mentalidade. O que vocês recomendam para quem está nos assistindo? Eu tenho alguns pontos. Primeiro, eu preciso olhar a demanda que eu tenho versus, né, a minha capacidade. Ok. Isso é uma coisa importante nas organizações, porque não adianta você ter uma capacidade de produção. Se você quer fazer uma demanda maior que a sua capacidade, o que vai acontecer? Você estraga a máquina. É o que acontece com a gente. Você quer trabalhar 12, 14 horas por dia e não tem capacidade para fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho capacidade de trabalhar 8 horas por dia. Bem, mas quando eu já estou chegando perto das 8, eu já percebo que eu tenho que parar, apesar das paradas que eu dou no dia. Outro, controle sobre o seu trabalho. Isso é fundamental, você ter um controle sobre o seu trabalho. Como eu estou trabalhando? Como eu estou produzindo e que resultado eu quero ter? Hoje, um grande selecionador de pessoas, por que é difícil achar pessoas no mercado? A primeira pergunta que ele faz é: que resultado você deu no seu último emprego? Verdade. Que resultado você deu? Ou, para que eu te contrataria? Diferença você vai fazer, o que você traz, o que você agrega. Exatamente. O outro é ter clareza de papel. Qual o meu papel aqui na minha empresa, na minha organização, na minha casa? Eu tenho clareza de papel. Tem muita gente que não sabe nem o que é ser pai. E é pai. Não sabe ser mãe. É mãe. Então, clareza de papel. Outra coisa é cuidar das interrupções. No nosso dia, por que ele não se torna produtivo? Porque a gente tem muitas interrupções. Uma estatística que eu fiz há pouco tempo numa organização, 50% do tempo das pessoas estava ligado a interrupções. E o cara não tinha controle sobre o seu trabalho. Isso leva a pessoa a doença psicossocial. E aí eu daria uma outra questão aí, comportamentos inaceitáveis, né, das pessoas, como humilhação, assédio, respeito às pausas de segurança. Então essas são as dicas que eu quero deixar. Se o João tiver mais alguns para complementar. O João vai colocar algum ponto? Não. Então, eu vou colocar 2, que eu achei muito legal que você colocou, e isso me trouxe uma reflexão. 2 pontos que eu gostaria de trazer para quem nos assiste também. Para complementar esse debate, acho que é fundamental
fazer um controle do tempo, gerenciamento do tempo, que dialoga com o que você falou da prioridade, e saber o que se quer para saber se posicionar. Não adianta nada na nossa vida tentar a todo momento estar bem com todo mundo, usando máscaras e criando personas que agradam. Cada um dos momentos, cada um dos círculos, cada um dos locais em que estamos. É muito melhor você ter autenticidade e às vezes pagar o preço por isso do que viver um mundo de mentira. Aliás, já faço aqui um aviso para quem está nos assistindo, nosso próximo episódio vai trabalhar bem esse aspecto que eu comentei da autenticidade. Acompanhe as nossas redes, siga o canal do podcast Vida Dinâmica e nós vamos receber 2 convidadas no próximo episódio e vamos trabalhar a respeito disso, um tema que complementa a discussão de hoje e ajuda também a promover uma vida dinâmica. Youssef, você falou bastante sobre as diferenças que a percepção e a realidade nos trazem. Na verdade, vocês dois. Mas essa pergunta é para você. Muitas vezes, um fator de risco, como a gente falou, pode trazer essa percepção desequilibrada. Mas a minha pergunta agora é outra. Vamos deixar de lado esse fator de risco e desequilíbrio e vamos pensar na vida no automático como a raiz dessa desconexão, que faz com que a gente entenda um risco como algo que não é. Para quem está nos ouvindo agora e teve aquele clique, assistiu, ouviu o que você e o João trouxeram, e se identificou com essa situação, qual é a primeira decisão prática? Qual é o primeiro ato de consciência, e eu friso bem essa palavra, que essa pessoa deve tomar amanhã de manhã, quando ela for começar o dia dela, para de fato tomar as rédeas? Eu diria que eu vou dar a minha experiência, que eu acho que vale a pena, porque acontece isso todos os dias, né? Quando eu levanto, eu tenho um mantra. O meu dia de hoje será melhor que o dia de ontem. Excelente. Esse é o primeiro mantra que eu faço. E faço 5 minutos de meditação. O que eu faço? Coloco o meu cérebro no prumo. Porque daí o que vai acontecer? Eu não vou entrar no automático, porque eu vejo a vida de uma forma diferente. Estou preparado para isso. Limpei a minha mente. E vou dar um exemplo de como isso acontece. Todo mundo aqui dirige, tem carro. Você entra no seu carro, dá partida, e você já reparou que você sai às vezes você está fora, você está indo para o trabalho, está pensando em um monte de coisa, Sim. E você vai, automaticamente você chega lá, mas não sabe o que aconteceu no trânsito. É verdade. E muitos dos acidentes acontecem por causa disso. Então, essas paradas, ter essa parada, pensar, usar esse tempo que você tem para encontrar novas formas de fazer. E outra coisa, nunca vá para o mesmo caminho, para sua casa, para o trabalho, para onde for. Sempre procure formas diferentes de agir. E quando eu vou dormir, eu tenho a questão da gratidão. Eu agradeço o universo pelo dia que tenho e peço a ele que me dê mais uma oportunidade de acordar amanhã. Aí eu vou dormir bem. E não esquecer de 1 hora antes de você dormir, não assista a televisão. Não fique no celular. Tome bastante água, porque a água te ajuda a ter uma visão diferente de vida. Posso complementar? Lógico. Que nós estávamos até falando antes disso, né? Inácio de Loyola, um grande pensador que viveu em 1500, ele propõe o seguinte, ele dá a seguinte sugestão, que nós temos que ler uma frase, uma meditação antes de dormir. Ao acordar, nós relemos, tá? E colocamos isso como que vai até meio-dia. Daí, no meio-dia, fazemos uma pausa de 10 minutos. Por quê? Vamos pensar o que eu fiz no período da manhã e que eu posso melhorar no período da tarde. Daí a nossa vida continua sendo dinâmica. Por quê? A gente não sai do automatismo e para no meio-dia, na hora do almoço, o que eu devo melhorar? O que eu fiz? Pegando o nosso planner
O que eu vou poder fazer? Isso já descarrega toda a tensão, isso melhora, dá uma qualidade de vida. João, então eu vou seguir a linha do que você está falando para te perguntar o seguinte. Você acabou de falar sobre viver no automático. E você demonstrou que isso, embora pareça ser algo passivo, a bem da verdade é uma responsabilidade de uma escolha nossa. Então, a minha dúvida é, o que nós, como indivíduos, ganhamos ao fazer essa escolha de viver no automático? Daí a minha pergunta para você. Por que é tão confortável ou seguro delegar a nossa vida a esse piloto automático, vamos chamando assim, mesmo sabendo que ele vai nos levar a um desalinhamento entre o nosso mundo interno e o mundo externo? E aí, fundamentalmente, o que eu gostaria que você explicasse para mim, para quem nos acompanha, é o seguinte: qual é o custo oculto que nós temos nessa decisão em delegar a vida para um piloto automático? Olha, viver no piloto automático, ele é apesar de ser um conforto, né? Ele pode gerar alguns pontos que é relevante, algumas perdas silenciosas. Quero citar algumas coisas, desconexões consigo mesmo, né? Os valores, nossos propósitos, nossos valores, a redução da nossa autonomia, um estresse crônico e a insatisfação, a estagnação pessoal e profissional, que isso limita o nosso crescimento, a aprendizagem e a nossa criatividade. Excelente. Muito bem. Para concluir a nossa discussão de hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a vocês para que deixassem uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo. Nós falamos de muita coisa, mas o que vocês querem reforçar para as pessoas que nos assistem poderem levar como uma mensagem final de cada um? Eu digo às pessoas que pensem na sua vida de uma forma diferente. Não adianta fazer meta, fazer um monte de coisa se você não conhece o sentido da tua vida. Propósito. Tenha propósito. Sempre tenha propósito. Isso vai deixar com que você não entre no piloto automático. Então, aproveite para fazer um balanço, uma reflexão sobre tudo isso que nós conversamos hoje. Faça um balanço. E eu falo para você o seguinte: escreva a sua visão, que é o seu sonho, e a sua missão pessoal. Estou falando isso por experiência própria. Escrevi a minha em 1990. Até pouco tempo ela não... Porque às vezes as pessoas pensam que a missão ela é uma coisa fixa, mas não é. Ela é dinâmica. Então, todo ano tem alguma mudança na minha missão, porque eu reviso dia 31 de dezembro, é o dia que eu paro e faço uma profunda reflexão de vida. O que acontece? Eu consegui escrever o meu propósito e achar o meu sentido de vida. Fantástico, Youssef. João, que Eu mensagem saberia numa palavra que eu coloco sempre na minha vida, o para quê. O para quê leva uma esperança, não deixa estagnado. Né? E não colocar lupa nos problemas. A gente coloca lupa, muita coisa onde não deve colocar isso, e acaba a vida se tornando pesada, tensa, e a gente foi criado, né, para essa vida, estar nesse universo, para uma vida alegre, feliz, apesar de todas as intempéries que ela nos provoca. Sem dúvida. E aí ela deixa de ser dinâmica. Sim. Muito obrigado, Youssef. Muito obrigado, João. Mais uma vez, deixo aqui o convite para que você que está assistindo, ficou até o final, acompanhe o podcast Vida Dinâmica, se inscrevendo aqui no YouTube, curta, compartilhe, deixe seu comentário, divida essa mensagem com as pessoas que você acha que podem se beneficiar e acompanhem também nas redes sociais do Projeto Vida Dinâmica. Logo em breve teremos mais um episódio. Um abraço e até a próxima.